Esse mangá de Demon Slayer eu encontrei no Sebo. Teve alguns mangás que eu encontrei no Sebo, e principalmente daquele do Beastars. E como vocês podem ver, eu encontrei inteirinho esse mangá de Demon Slayer. Como vocês podem ver, tá em boas condições. Encontrei desse mesmo jeito aqui. E eu até não acreditei, foi nossa, no Sebo, encontrar um mangá novinho em folha. Parece que alguém, comprou, não quis e colocou lá. Eu paguei R$5 nesse mangá. E eu dei uma lida nele, assim, pra entender melhor do que é o que significa esse Demon Slayer, porque como vocês podem ver, ele é eu acredito que seja um spin-off que conta uma história paralela, que contém duas narrativas curtas focadas em personagens secundários que são populares aqui. No caso aqui conta a história do Rengoku e do Tomioka. São histórias paralelas. Acredito que acho que nunca apareceu no anime. Acredito que não teve um OVA que deve ter acontecido esse evento. E então eu acabei de descobrir uma coisa também nesse mangá, que ele tem duas capas. Sim, ele lembra muito aqueles mangás clássicos japonês, né? São os originais em japonês. Ele tem duas capas, como você pode ver. Tem essa capa aqui, ó, como aqui atrás, ó. Tem a capa das duas Hashiras aqui. E aqui temos a capa dos dois Hashiras. Bem legal, né? Você pode ter duas capas, bem legal isso. Curti pra caramba. E eu vou deixar assim pra ficar melhor de mostrar pra vocês, pra não ficar toda hora caindo. A primeira história, se não me engano, aqui é do Tomioka, né? A primeira parte segue com Tomioka, o Hashira da água. Ele vai numa missão em uma cidade distante lá. Ele encontra uma jovem guerreira chamada Ae, se não me engano. E essa menina aqui, ó, essa garota aqui. E ela está em busca de uma vingança pela morte de seu pai. Um caçador de Onis que desapareceu nas montanhas. E como vocês podem ver, a Shinobu também aparece nessa história, né? Ela tem uma pequena interação aqui entre ela e o Tomioka, né? Os dois têm um encontro nessa mesma missão. E o Tomioka meio que ele tenta fazer com que essa garota não vá atrás do pai dela, porque tá cheio de Onis perigosos. Então ele faz de tudo para proteger ela. Então eles meio que vão numa missão para ir em busca do pai dessa garota. E é essa a primeira parte da história, resumindo aqui da história do Tomioka. Aqui mais pra frente tem a história do Hashira do Fogo, que é o Rengoku. Aqui a história se passa bem antes dele se tornar o Hashira. Acredito que uma das partes aqui da história dele aparece no filme, mas essa parte que aparece esse vilão aqui, né, esse cara aqui, ó, esse vilão, ele provavelmente não aparece na história do filme, que conta a história do Rengoku, que no filme mostra o passado dele. Inclusive tem cenas do passado dele que aparecem no filme. Só que aqui é uma história, um spin-off, acho que não mostrei em nenhuma das temporadas ou animações ou especiais do Demon Slayer. E aqui mais ou menos a história conta que aqui ele enfrenta esse cara, o Rengoku, para demonstrar o quanto que ele é poderoso, né? Porque no começo ali ninguém tava acreditando que ele poderia se tornar um grande Hashira, né? Porque isso foi antes de se tornar um Hashira. Então ele tenta mostrar o quanto ele é capaz, né? Então ele enfrenta essa primeira missão, essa batalha contra esse cara aqui, esse vilão. E esses eventos acontecem bem antes do Trem Infinito, se não me engano. Se eu estiver errada, vou pedir pro editor deixar umas informações extras sobre os eventos desse mangá. E é isso. Ele mostra o quanto que ele consegue se tornar bem poderoso. É claro, superar o pai dele. Porque, se não me engano, o pai dele meio que rejeitava ele, se não me engano. E os Hashira também rejeitavam ele, achando que ele não era capaz e tudo mais. Mas depois ele demonstrou sua bravura e tudo mais. Aí eles acreditaram que realmente ele poderia se tornar um grande Hashira aí. E resumindo, é isso. Essa é a história do Rengoku e do Tomioka, né? Que vai numa missão contra salvar o pai de uma garota que é caçador de Oni, que fica em perigo. E acaba se envolvendo junto com a Shinobu. Mas aqui nesse finalzinho é muito legal que ele resume num formato de chibi. É um resumo de todos os episódios de Demon Slayer, só que em alguns quadros, né? Tipo, começa daqui e já logo termina aqui. Não, começa aqui e já logo termina... acho que termina por aqui. Aqui, ó, é o primeiro episódio, né? Aqui mostra que a Nezuko, né, se transforma em Oni. E o Tanjiro tenta salvar ela, né? Tenta ajudar. Aí aparece o Tomioka. E aqui é o segundo episódio, né? Logo quando ele conhece o Orokodaki, eles começam a treinar, né? Ele entra nos treinamentos. Tenta ter coragem contra os Oni aqui. E aqui é bem um resumo em formato de chibi. São mini historinhas que mostram todos os episódios até... E termina aqui. E aí, no finalzinho tem umas coisas bem interessantes também, que são algumas artes. E aqui um desenho com todos os Hashiras. E algumas mensagens, né?
que é bem interessante sobre a obra aqui, dos personagens, comentando que foi um bom trabalho, que gostou, que pra ver se eu espero que vocês gostem. Uma palavrinha do próprio ator mesmo, ou da autora. Eu não sei, Demon Slayer eu nunca pesquisei sobre o ator, se é ela ou se é ele, mas é bem legal. Então esse aqui foi um resumo sobre a história de Demon Slayer Gaiden. Eu não sei se é assim que se fala a pronúncia, mas é isso. Espero que tenham gostado. Não deixe de inscrever e deixar o like e falou.